Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Ao nosso Deus toda honra, ao nosso Senhor e Cristo Jesus toda glória e toda adoração. Hoje nós estamos para mais a edição de um vídeo de Escola Bíblica Complementar. Nesta feita estamos estudando sobre as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Como nós mostramos em todos os vídeos, esta é a lição publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, trimestralmente, e nós estamos aqui fazendo um comentário semanal, acrescentando ao rico estudo que nós já temos na lição, uma complementaridade. A nossa intenção é que você tenha tópicos que possam acrescentar ao que nós já temos na lição e que isso possa ampliar o estudo da palavra aí na igreja ou na classe que você está ministrando. Nesta ocasião, queridos, dentre as muitas parábolas que Jesus mencionou, nós estaremos estudando sobre sinceridade e arrependimento diante de Deus. É a lição número 6, para 11 de novembro de 2018. Esta lição ela está fundamentada no texto de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, que passaremos a ler. Nos diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Nossa verdade prática nos diz assim: cuidado com o orgulho e a arrogância espiritual, pois ambos são pecados perante Deus e devem ser confessados e abandonados. Muito bem, queridos. Então, nós vemos aqui mais uma parábola de Jesus e ela muito parecida com o início da parábola do juiz iníquo. Vocês lembram da lição, vejamos aqui, da lição retrasada. Não é? Por que eu digo parecido? Porque tanto a parábola do juiz iníquo como esta aqui, o próprio início da parábola, né, e a narração, né, que o escritor do Evangelho de Lucas faz, ele já conta a finalidade da parábola, porque às vezes nós vemos uma parábola de Jesus e tentamos entender o porquê Jesus mencionou aquela parábola, né? Qual a espinha dorsal desta parábola, qual o eixo desta parábola, né? E na parábola do juiz iníquo, Jesus, né, o narrador, na realidade, começa contando a parábola que Jesus contou. Ele diz assim, que Jesus está falando aquela parábola, a finalidade era sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então Jesus contou aquela parábola. Nesta parábola, nós vamos ver que o narrador diz que Jesus conta esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Bom, baseado nesse contexto, né, dessas pessoas que confiavam em si mesmos, criam que eram justos
e desprezavam os outros, não é? Jesus contou então esta parábola desses dois homens, um que era um fariseu e o outro que era um publicano, figuras muito conhecidas da Bíblia, né? O fariseu era, irmão, um intérprete da lei. Os fariseus eram os detentores da interpretação da lei, não é? Eles eram figuras de inspiração, vamos dizer, para a comunidade judaica, né? Então eram tidos como homens tipo da religiosidade. Então você queria ver o perfil de um religioso, você olhava para um fariseu. Era alguém dedicado às escrituras, era alguém que primava pela guarda das escrituras e primavam até exageradamente. Qual foi a grande crítica de Jesus em relação a eles? É que eles eram hipócritas, que vem de uma palavra, né, grega aí, que significa ator. Não é? Eles apresentavam uma imagem, uma fachada, um rótulo que não correspondia à essência. Né? Outro problema, eles aplicavam a lei, mas esqueciam do espírito da lei. Aplicavam os mandamentos, mas esqueciam do amor, não é? Que baliza todos os mandamentos da Bíblia. Então isso era uma problemática, né? E Jesus critica muito, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então Jesus bateu firme em cima dos fariseus, porque eles tinham as escrituras, né? Os judeus eram os guardiães ou guardiões da lei, né? Foi o povo a quem Deus confiou a revelação. Deus tinha que escolher um povo para confiar a sua revelação. Confiou aos judeus. E essa classe de fariseus era a classe top da religiosidade. Mas eram hipócritas, né? E menosprezavam o principal, que era o amor. Os publicanos, irmãos, por outro lado, eram pessoas muito desprezadas da comunidade judaica, porque eles eram os cobradores de impostos para o Império Romano. Eram judeus, mas eles trabalhavam para o Império Romano. Como o Império Romano era o império opressor, era o império dominador, era o império que estava dominando o mundo de então, inclusive a Palestina, então era como eles eram tratados como traidores, porque eles arrecadavam impostos e repassavam para o governo opressor. Eram empregados do governo opressor. E também muitos deles, nós não podemos dizer que todos, né? Mas muitos deles cobravam até de forma exagerada para que eles obtivessem um lucro pessoal. Então, eles eram, quando você falava publicano, era sinônimo de pecador. Não é? Eles estavam, para os judeus, no mesmo perfil das prostitutas, né? dos párias da sociedade judaica. Eles não queriam contato, não sentavam com eles na mesa, tratavam eles como pecadores leprosos, vamos dizer assim. Historiadores dizem que nem a oferta do publicano era aceita no templo, né, para os irmãos verem o nível. Então, Jesus conta esta parábola, que nós já aprendemos que é uma história de onde nós vamos extrair uma lição moral, e Jesus conta que esses dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, com a cabeça erguida, com a postura de alguém prepotente, arrogante, exaltado, ele dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Era um religioso padrão, até acima do que exigia a lei. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus fecha o discurso. Digo-vos que este, o publicano,
desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, irmãos, nós vamos identificar alguns pontos aqui que eu percebi na lição. E você, claro, vai ter os pontos que você também percebeu na sua lição, e nós vamos juntar e no fim a gente vai aprender, não é, muita coisa. Eu quero primeiro começar com uma frase para você anotar. Mais vale uma pequena oração cheia de sinceridade que uma longa oração recheada de vaidade. Mais vale uma pequena oração cheia de sinceridade que uma longa oração recheada de vaidade. Muito bem, começo com esta frase. Em primeiro lugar, irmãos, nós vamos ver aqui que o texto diz que 2 homens subiram ao templo a orar. Os 2 estavam indo para o mesmo lugar, estavam indo realizar o mesmo ato, que era a adoração. Bom, o primeiro ponto que eu quero destacar é que o lugar não define a minha adoração. Isso é interessante? Muito interessante. O lugar não define a minha adoração. Onde o fariseu está? O fariseu está no templo. Onde o publicano está? No templo. Não é? Aliás, eles não estão dentro do templo. Aqui o comentarista fala que eles estão no pátio, que era chamado Pátio das Mulheres. Estão, até porque, de repente, o publicano não podia nem entrar, não é? Porque era alguém muito rejeitado. Ok, mas ele também não faz questão. A Bíblia diz que ele fica de longe, não é? Mas vão ao mesmo lugar para adoração. Veja só, o lugar está correto, o ato está correto. Se perguntar onde eles foram, ao templo, o que eles foram fazer? Foram orar. Mas veja, o fariseu, não é, de forma arrogante, prepotente, exaltada, faz a sua oração. E o publicano, de forma humilde, de forma simples, não é, até, vamos dizer, de certa forma, se subestima, não é? Mas, veja, ele terminou sendo abençoado e o fariseu não. Então não é porque eu estou dentro da igreja, não é porque eu estou no culto oficial da igreja, que significa dizer que a minha adoração, né, está sendo recebida ou que a minha oração está sendo contemplada por Deus. Eu posso até estar no banco lá, ajoelhado, né? E os outros também estão lá nos bancos da igreja, ajoelhados. A sua oração está subindo como cheiro suave à presença de Deus. E outro, Deus não está considerando a oração. Porque, mais do que o lugar, irmãos, importa a motivação. Qual a minha motivação? Eu posso estar calado, né, como Ana, mas Deus está contemplando a minha oração. Eu posso estar levantando a minha oração, falando em línguas, e não é, com os braços levantados, e Deus não está recebendo a minha oração. Eu posso estar no templo e Deus não está recebendo a minha oração, e eu posso estar na minha casa, ao pé da minha cama, e Deus está recebendo a minha oração. Então, não é a imagem que nós vemos, não é o local, mas o coração sincero, como diz, sinceridade e arrependimento diante de Deus. Então não é o lugar, né? Pode ser que o fariseu diga, porque eu estou indo ao templo, Deus vai receber minha oração, né? E o publicano vai também ao templo fazer sua oração, né? Mas a postura do coração de um e de outro é que vai ser a diferença. Deus recebe a oração do pobre pecador e não recebe daquele que se considera, né, o suprassumo da religiosidade judaica. Muito bem. Segundo lugar, nós vemos aqui que esta parábola é contada por causa de alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Então, queridos, o perigo
de apoiar-se em si mesmo. Isso é um grande perigo. Eu costumo dizer que graça é um conceito que nós temos que trabalhar muito na igreja, porque é um conceito que nós temos dificuldade de assimilar. Apesar de ser algo maravilhoso, porque graça significa favor imerecido, mas nós temos dificuldade em assimilar essa doutrina, porque para nós, tudo que alguém faz para nós, nós temos que pagar, não é? E se eu fiz para alguém, ele também tem que me pagar. Por isso que as pessoas procuram agradar quem tem muito dinheiro, agradar quem está no poder, agradar quem tem posições de destaque, porque no íntimo deles, pode ser até inconsciente, mas a filosofia é: eu estou aqui ao lado dessa pessoa porque amanhã ela pode me favorecer. Então, quando nós vemos o conceito de graça, que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que não deve nada a ninguém, se volta para mim, que sou um pobre pecador, morto em meus delitos e pecados, a nossa filosofia é mais ou menos esta: a esmola grande, o cego desconfia. Então, na realidade, as pessoas ficam o tempo inteiro querendo provar para Deus que são boas, que na realidade elas mereciam aquilo que receberam de Deus. E isto não é uma verdade. Então, nós vemos aqui o fariseu tentando apoiar-se em si mesmo. Ele está orando e está dizendo: olha, Senhor, eu sou alguém grato. Olha, Deus, eu não sou como os homens roubadores, eu sou melhor do que eles. Eu não sou como os injustos, porque eu sou um homem justo. Eu não sou como os adúlteros, eu sou melhor do que eles. Não sou nem como esse cidadão que está aqui, o publicano. Veja a postura dele. Então, a oração dele, não é, está voltada para ele mesmo. Ele está apresentando a Deus os seus méritos, né? É o que nós chamamos de meritocracia, né? Então, ele está querendo conquistar a Deus pelos seus méritos. Nós vemos em outras religiões que pessoas, não é, fazem sacrifícios, sobe degrau de joelho, faz caminhada de não sei quantos quilômetros para ir para determinada catedral, para conquistar a Deus com o seu sacrifício, com os seus méritos. Eles dão muitas esmolas, não é? Que aqui eu quero destacar, não é que nós condenemos, né? O crente ele deve ser alguém que dá esmolas, né? Que ajuda as pessoas necessitadas, né? Isso já é resultado da salvação de Deus em nossa vida, mas não que você vai comprar a Deus com aquilo ali. Então tem muita gente hoje no nosso meio cristão, dentro da comunidade religiosa, está querendo comprar a Deus. Ele faz alguma coisa e diz: olha, Senhor, que eu fiz isso, né? Então Paulo vai dizer assim: depois que você tiver feito tudo, Paulo não, Jesus, né? Quer dizer, depois que vocês tiverem feito tudo, considerem-se como servos inúteis. Então, o perigo de apoísmo. Não, irmãos. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pedro, quando naquele discurso de Jesus, muitos discípulos começaram a ir embora, né? Está lá no capítulo, me parece que capítulo 6 de João, e muitos estão indo embora, e Jesus olha para o restante que ficou e diz: quereis vós também retirar-vos? Eles dizem assim: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna, né? Para onde iremos? Não é? Então, queridos, nós não podemos nos apoiar em nós mesmos, não é? O salmista disse: o Senhor lembra-se da nossa estrutura e que somos pó. Então, se o homem se apoia em si mesmo, se o homem confia em si mesmo, se o homem confia nas suas próprias obras, não é? Porque Isaías vai escrever dizendo assim, que as nossas justiças, elas são como trapo de imundície. Então, não dá para se apoiar em si mesmo. Nossa confiança, como disse o salmista no Salmo 124, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel,
Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, então os homens já nos teriam engolido vivos. Bom, em primeiro lugar, o lugar não define a minha adoração. Segundo, o perigo de apoiar-se em si mesmo. Terceiro, o perigo de conceituarmos errado. O perigo de conceituarmos errado. Não é? Veja, eles confiavam em si mesmos e aqui em segundo lugar, crendo que eram justos. Isso não é fazer um conceito de si mesmo. Né? Ah, eu sou justo. Será? Ah, eu estou certo. Será que você está? Agora, numa aula de teologia, eu falei com os irmãos o que é a verdade, né? E cada um foi conceituando a verdade. Eu disse, essa é a verdade de cada um. Né? Agora, a verdade absoluta é a palavra de Deus. A verdade absoluta é Jesus. Então, eu tenho o meu conceito de verdade, mas nem sempre o meu conceito está certo. Né? Por isso que dentro da comunidade cristã a gente tem que ter muito cuidado, porque cada cabeça uma sentença, cada cabeça um mundo e um mundo de problema, e cada um constrói o seu conceito, e cada um alimenta o seu conceito, e cada um quer expor o seu conceito. Olha, irmão, se todo mundo tem razão, vai ser difícil nós chegarmos a um consenso. Nós precisamos desta palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Então, o perigo de conceituarmos errado. O fariseu achava que era justo. E, na realidade, quem saiu justificado foi o publicano. Que aqui, irmãos, é bom que a gente destaque. Quando Jesus conta essa parábola, na realidade é uma afronta para o judeu. A gente aqui ouve com tranquilidade, porque a gente não tem muita ideia de o que era um fariseu, né? E o que era um publicano na comunidade judaica. Mas quando Jesus exalta o publicano, não é? Em detrimento do fariseu, é uma afronta. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, e no fim nem o levita está certo, nem o sacerdote está certo. Quem está certo é um samaritano, que é tido como uma raça mista, né? Uma raça contaminada, a quem o judeu desviava até o caminho para não passar perto dele, e Jesus exalta um homem desse, é uma afronta. Quando Jesus diz para os fariseus, muitos publicanos e prostitutas vão entrar adiante de vós no reino dos céus, era para morrer ali mesmo. Não é? Então Jesus confrontava de maneira forte. Então, o perigo de nós conceituarmos errado. Quando eu digo conceituar, é você definir alguma coisa. As nossas definições nem sempre são a verdade correspondente à palavra de Deus. Às vezes, os nossos conceitos são baseados naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos ouvindo. Agora, será que o que eu estou vendo, será que o que eu estou ouvindo, e será que aquilo que eu concebo é a verdade? Muitas vezes não é. Muita coisa que a gente olha, jura que é determinada coisa, e não é. Muita coisa que a gente ouve, diz que ouviu assim. Aí muitas vezes temos a felicidade daquilo estar gravado, e quando a gente vai ver a gravação, você vê que ouviu de forma equivocada. Né? E aí, muitas vezes o conceito está errado. Quarto lugar, irmãos, eu coloco aqui o perigo da comparação. Eu chamo de síndrome da comparação. Nós vivemos, como disse um certo pensador, não me vem agora à mente o nome dele, não sei se o psicólogo Rolumei, ou foi um desses pensadores, que disse assim que nós vivemos em uma sociedade de espelhos. Então, nós fazemos as coisas porque vemos nas outras pessoas. Às vezes o que define a maneira das pessoas se vestir é uma novela. Às vezes o que define o nome de um filho é um artista de televisão, um artista de cinema, que a gente vive se comparando. E dentro da comunidade religiosa, que nós chamamos de igreja,
Muitas vezes há muito isso. Nós vivemos nos comparando com os outros, né? Por que fulano recebeu e eu não recebi? Por que eu tenho e fulano não tem? Por que eu recebi e fulano não recebeu? Por que ele foi e eu não fui? Por que ele ficou e eu fui? Então, nós vivemos nessa comparação, como se as pessoas fossem iguais. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de comparação, porque o que Deus tem para mim não tem para você. O que Deus tem para você não tem para mim. O seu talento não é o mesmo talento meu. O propósito de Deus na minha vida não é o mesmo propósito da sua vida. O trato personalizado de Deus comigo não é o trato que Deus tem com você, nem o trato que tem com o outro. Com cada um, Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus avalia a capacidade de cada um, Deus dota de capacidade a cada um. Nós vemos isso na parábola dos talentos, não é? Um recebeu 2 talentos, outro recebeu 5 talentos, outro recebeu 1 talento, não é? Tudo diferenciado. E cada um vai produzir conforme a sua chamada, conforme a sua disposição, conforme a sua interpretação do seu talento, e por aí vai, né? Então, este fariseu começa a se comparar com os outros homens. Ele diz, eu não sou como os roubadores, como os adúlteros, e nem como este publicano. Então ele se achava superior, se comparando com aquele ali, ele é superior. E às vezes o nosso referencial de comparação, irmãos, está também equivocado. Porque biblicamente nós temos um texto que eu gosto de ler, muito interessante, que está em Romanos, e você que tem uma Bíblia pode acompanhar, Romanos capítulo 3, que é uma expressão desta grande verdade. Vamos ver aqui na Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 3, a partir aí do versículo 10, a partir do versículo 9, Paulo falando dos judeus e dos gentios, ele diz, pois que somos nós mais excelentes, judeus? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, que era a figura do gentio, todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Pronto, irmãos, aqui fechou. E mais na frente, lá no capítulo 7, Paulo vai dizer assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Significa dizer, irmãos, que não adianta nós nos compararmos com ninguém. Você que hoje é um remido e lavado pelo sangue de Jesus, você não é melhor do que o bêbado que está lá na calçada vomitado. Não é? Ele está lá porque não encontrou o que você encontrou. E também o que você recebeu não foi porque você merecesse, você não é melhor do que ele. O que te alcançou foi a graça de Deus. E graça é favor sem merecimento. Não é? Então, eu sou alguma coisa em Jesus. Não é? Eu sou alguma coisa pelo sacrifício de Jesus em meu lugar. Mas aquele homem não é menos amado por Deus do que você e eu. Deus não me ama hoje porque eu sou um pastor, porque me converti ao Evangelho e tudo mais. Ele não me ama mais hoje do que me amava quando eu era um pobre pecador jogado na sarjeta do pecado. Ele não aprovava o que eu fazia, mas ele me amava como me ama hoje e ama o bêbado que está lá na calçada. Então não adianta se comparar, nem com os que estão de fora, nem com os que estão dentro da igreja, porque Deus tem um trato com cada um. E pode ser que nessa questão de comparação eu seja surpreendido como o fariseu, que pensou que estava com a bola toda cheia e na realidade ele era um bola murcha. Né? Quem estava com a bola cheia era o publicano. Então, pior ainda. Né? Então vamos lá.
Quinto lugar, eu quero enumerar também aqui o perigo de subestimarmos, julgarmos os outros. Eu falei da comparação e eu quero falar agora do perigo. Eu estou falando de vários perigos aqui, né? Falei aqui do perigo de se apoiar em si mesmo, o perigo de conceituarmos errado, o perigo da comparação e o perigo de subestimarmos e julgarmos os outros. Olha, irmão, julgamento é uma coisa muito perigosa. Eu fico assombrado quando eu vejo um homem como Samuel, profeta, juiz e sacerdote, um homem tremendo, o maior juiz, nós podemos dizer, que Israel teve. Ele chegou na casa de Jessé e se confundiu. Ele olhou para os filhos de Jessé, olhou para aquele camarada alto, né, bem afeiçoado, e disse: porventura não está diante de mim o ungido do Senhor? Deus disse: não é isso aí não. Você está olhando, Samuel, para o que está fora, mas eu olho o que está no coração. E no fim, irmão, quem era o rei? O último da família. Acabou tudo. Samuel pergunta: acabaram-se os mancebos, os jovens, não tem mais ninguém? Ah, tem mais um aí, mas como se dissesse, tem, mas não é. E quando o rapaz chega, que pisa no alpendre, eu acredito, que aí Deus diz: é esse aí, Samuel. Eu não olho o que está no exterior, eu não olho rótulo, eu não olho chaparia, não. Eu não olho exterior, eu não olho lataria, né? Eu não olho invólucro, né? Eu olho o que está dentro do coração. Glória a Deus por isso, né? Ana estava lá, só mexia os lábios baixinho. Eli, irmão, sumo sacerdote, olha para ela e diz assim: essa mulher está bêbada, né? Aí ela diz: não, cego, né? Ela não chamou ele de cego, não é bem que merecia, ela tinha que respeitar o sacerdote, né? Não, eu não estou embriagada, né? Eu estou aflita de espírito, eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor. Então, irmãos, quantas vezes nós olhamos para alguém, pensamos que é e não é. Olhamos para alguém que às vezes a gente não dá nada, porque não tem aparência, não tem sobrenome, não tem família, não tem roupa bonita, não tem cargo na igreja, ninguém se lembra dele, não está no outdoor, não está na escala, não está no destaque, mas é uma pérola nas mãos de Deus. Que Deus me dê discernimento espiritual, para eu não elevar alguém pela aparência e muitas vezes massacrar um irmãozinho que é uma pérola nas mãos de Deus. O perigo do julgamento. Por isso que a Bíblia diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, perigo deste julgamento. Estou aqui conferindo o horário, porque o vídeo tem que estar aí enquadrado nesse tempo. Em sexto lugar, nós vamos ver nessa história, irmãos, o perigo da meritocracia religiosa. O perigo da meritocracia religiosa, né? É o perigo de a gente pensar que conquista alguma coisa de Deus porque fizemos alguma coisa. Então, olhe, uma receita de sabedoria, uma receita para você não errar. Se você orou 3 horas por dia, 5 horas por dia, não se glorie. Saiba que foi o Espírito Santo que levou você a orar. Se você tem lido a Bíblia, né? Eu costumo todo ano ler a minha Bíblia. Gosto de ler minha Bíblia toda durante o ano. É um costume, um bom hábito que eu queria lhe incentivar. Eu tomei posse agora, recentemente, saí da igreja em Estela Maris, que é uma congregação da nossa capital aqui em Maceió, e estou indo para Benedito Bentes 1, já estamos lá, tomamos posse, Benedito Bentes 1. E como está terminando o ano, mas assim que começar o ano eu já vou incentivar os irmãos: olha, irmãos, vamos ler a Bíblia toda
durante o ano. Mas não é porque a gente lê que a gente vai fazer exigências para Deus, que a gente vai achar, porque deixou tomar um café pela manhã, fez um jejumzinho de um café da manhã, porque leu 2 capítulos da Bíblia e porque fez aí 15, 20 minutos de oração, botar o peito estufado e chegar na igreja achando que é melhor do que ninguém e exigindo de Deus. Nós estamos vendo já até o cultivo de uma teologia que diz que vai exigir de Deus, que vai reivindicar. Só falta agora greve, né? Fazer greve para que Deus mande alguma coisa. Não é? Então nós não podemos fazer, irmão. Depois que você tiver feito tudo, disse Jesus, você não passa de servo inútil. Ele te dá porque Ele quer dar. Você pode passar o mês todo sem comer, o mês todo lendo a Bíblia, o mês todo orando, o mês todo dando esmola, o mês todo plantando bananeira, o que você quiser fazer. Você não tem o direito de levantar os olhos aos céus e exigir nada de Deus. Mas você tem que fazer como o publicano, baixar a cabeça, bater no peito e dizer, Senhor, tenha misericórdia deste pobre pecador. Eu lhe asseguro que você vai estar em uma plataforma de segurança. Perigo da meritocracia religiosa, achar que está recebendo pelos méritos. E Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Muito bem. 7º lugar, você pode colocar também aí, ampliar um pouquinho, o perigo da religiosidade ritualística. O ritual, irmãos, faz parte da religião. O nosso culto tem um ritual, não é? Nós temos um ritual de culto. Ele é importante? É, enquanto fator de organização. É bonito porque reflete a glória, né, que deve ter um trabalho como esse. Mas o perigo também, queridos, de nós nos apoiarmos no ritual religioso. Então, há pessoas que passam a semana toda no pecado, na bebida, na prostituição, na mentira, no roubo. Aí domingo vai lá na religião, não é? Assiste lá às celebrações, não é? Põe alguma coisa na boca e diz que participou do corpo de Jesus e tal. E nenhuma responsabilidade. Mas o ritual, pelo ritual, não é? Conforta essa pessoa. Então pode ser aqui que o fariseu, ele diga, bom, eu estou indo para o templo. Não interessa o meu coração, não interessa a minha situação pessoal, eu estou indo para o templo. O templo é um lugar que Deus está lá, e Ele vai me receber, e Ele vai me abençoar. Então, nós hoje temos muitas pessoas que estão indo à igreja, não é? Ajoelham quando chegam na igreja, eles cantam em um departamento, eles fazem um trabalho, né? Aí nós agora, na sexta-feira, teremos a celebração da Santa Ceia. Ele vai lá, come, né, o pão, símbolo do corpo de Jesus, toma o suco de uva, né, que é símbolo do sangue de Jesus e tal. E muitos saem de lá como se tivesse feito tudo o que devia se fazer. Mas será que Deus está preocupado, irmãos, com o nosso ritual religioso ou com o nosso coração? Não é? Com o que estamos tentando fazer para Ele ou com aquilo que nós somos como pessoas, como crentes, né? A nossa vida de santidade, o nosso comportamento moral perante a sociedade, o nosso tratamento para com o nosso irmão, para com a nossa família, a nossa maneira de negociar, a nossa maneira de tratar as pessoas, a nossa maneira de responder, de conversar e etc, etc. Então, mais do que o ritual, vale a nossa vida. Foi a grande crítica que Jesus fez aos fariseus. Jesus diz, vocês colocam fardos, que eram mandamentos, nos ombros das pessoas, cargas, e vocês não querem tocar nem com o dedo mínimo. Né? Vocês são como sepulcros caiados por fora, que é um túmulo, irmão. Você passa, tem jazigo, que é uma maravilha, parece uma casa, mas dentro dele, né?
Lá dentro daquelas gavetas está caveira, está lama podre, está um monte de coisa. Então Jesus comparou os fariseus a isto, porque eles davam o dízimo da hortelã, davam o dízimo do cominho, davam tal, cumpria ali a ritual. Eles iam ao templo, eles vestiam aquelas roupas, Jesus disse, longas, com filactérios, né, e tudo mais, e eles faziam largas orações, cumpria muito bem o ritual, mas Jesus via que aquilo era como uma peça de encenação. Por isso Jesus chamou a eles de hipócritas. Em oitavo lugar, já falamos aqui implicitamente nesses tópicos, o perigo da motivação errada. O que é motivação? É aquilo que me faz realizar a obra. Né? Eu estou orando, mas por que eu estou orando? Eu vou pregar, mas por que você vai pregar? Eu estou lendo a Bíblia, mas por que você está lendo a Bíblia? Né? Eu vou fazer visita na casa dos irmãos, mas por que você vai fazer a visita na casa dos irmãos? Eu vou à igreja, mas você vai para a igreja para quê? Vai para vender Avon? Vai para encontrar o namorado? Vai para poder passar uma boquinha de noite? Vai para quê? Ou vai para adorar realmente a Deus, né? E tudo mais. Então, não é o fato, como nós dissemos, do local, que você vai e isso justifica. Não, você chega num domingo na igreja e nós temos a igreja com 300, 400 pessoas. Mas eles estão ali fazendo o quê? Alguém foi não para adorar Jesus, ele foi porque ele pertence a um departamento. E se ele não for, ele vai tomar falta. E se ele tomar falta, ele vai ser suspenso. Então, nada feito. Ele foi porque vai distribuir o convite de casamento. Então, ele não foi adorar Jesus. Né? Ele foi porque a mãe foi e levou ele puxando ele pelos cabelos. Né? Um exemplo grosseiro aqui. Então, né, qual a motivação? O porquê nós estamos indo para esta reunião? Ok, eu vou citar mais rápido os tópicos por causa do tempo. Em nono lugar, quero destacar aqui o perigo da oração errada. Perigo da oração errada é o perigo da oração errada. Em Lucas 11, os discípulos pedem a Jesus, diz: Jesus, nos ensine a orar como João Batista ensinou aos seus discípulos. Significa dizer, irmãos, que tem oração que é errada. Não é? Existe a oração certa, existe a oração errada. E aqui eu quero colocar uma frase que pior do que não orar é você orar errado. Imagine você passar horas de joelho orando errado. Tiago vai dizer lá no capítulo 2, ou no capítulo 4, versículo 2, alguma coisa assim, ele diz assim: nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis para esbanjardes em vossas próprias vaidades. Né? Então, havia uma oração, mas uma oração errada, uma oração desprovida daquilo que deve acontecer na oração. Esta oração desse publicano, ele está orando, ele está num ato correto. Agora, o que é que está acabando e se constituindo o inimigo da oração do fariseu? É que a sua oração é uma oração exaltada, está errado. Não é uma oração de um coração humilde. É uma oração onde ele está desprezando os outros. É uma oração errada. Tem gente que ora e a oração dele é quase uma macumba, né? Porque ele ora para ver se alguém morre. Né? Ele ora para que Deus castigue alguém. Não é? Então, é uma oração errada. Tem gente que ora para que os outros vejam que ele está orando. Oração errada. Então, existe uma série de coisas que pode, né? Eu posso estar orando e na minha oração já dizendo a Deus que não vou receber. Ora, se você já está dizendo a Deus que não vai receber, está orando por quê? Então, irmãos, é preciso que a gente, quando a gente vê a oração do Pai Nosso, a gente vai ver instruções muito especiais. Aqui o tempo não permite, não é? Mas ali estão contidos princípios de oração, não é? Que você não pode esquecer e que você obedecendo, você torna a sua oração eficaz. Pastor, então não é só abrir a boca e orar, não? Não.
Eu acho que Deus até considera, no momento de desespero, quando você não tem instrução, quando você não dispõe de uma Bíblia. Agora, a partir do momento que a gente tem a palavra de Deus nas mãos, a gente tem que balizar, né, os nossos procedimentos do nosso culto, da nossa oração, para que seja uma oração abençoada. E em último, oração abençoada. E em 10º lugar, irmãos, para nós fecharmos, o perigo de focarmos no que temos feito e esquecermos do que Deus pode fazer por nós. Pronto, está aqui para a gente fechar esta lição. O perigo de nós ficarmos focados no que temos feito e esquecermos daquilo que Deus pode fazer por nós. Esqueça o que você fez. Trabalhe muito para Jesus. Eu tenho dito na igreja, vá à igreja a maior quantidade de vezes possível. Seja um aluno de escola dominical, seja participativo na casa de Deus, ore, leia a Bíblia, evangelize, faça tudo, mas nunca pense em olhar para o céu e dizer, aqui, Jesus, o meu currículo, aqui, Jesus, minha folha corrida de trabalho. Não faça isso. Faça para Deus e considere como se você não tivesse feito nada. E que a glória, a honra seja do Senhor Jesus Cristo e nós aqui como servos inúteis, né? Batendo no peito e de cabeça baixa, digamos a Deus, sê propício, meu Deus, a mim, pobre pecador. Que Deus assim nos ajude, que a palavra de Deus seja aplicada ao seu coração. Não é? Se você gostou desse vídeo, eu peço aos irmãos que estão acessando pela primeira vez, compartilhem com seus amigos, que pode ser que esse vídeo ajude alguém. Não é? Compartilhe, se inscreva aí no canal, porque aí você toda semana vai receber esse vídeo. Lá tem uma parte aí no vídeo que dá para você colocar também seus comentários do que você tem achado, né? Ainda que seja uma crítica, né, que a gente recebe e vai analisar e tentar mudar alguma coisa. E tem aí o joinha, né, o like, né, dê o seu like, e que Deus abençoe poderosamente a você. Receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Amém.